Bom, beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre uma outra maneira de clonagem. Vocês estão vendo essa minha tela azul bebê aqui, não? Então, né? E esse slide de clonagem biológica versus clonagem química, estão vendo aí direitinho? Sim. Sim, né? Beleza. Então, esse slide é só meu, ninguém fala sobre clonagem biológica e química, sou eu que inventei isso aí. Então, a biológica a gente viu na aula passada, que seria você colocar um pedaço de DNA dentro de um plasmídio, por exemplo, colocar o plasmídio por eletroporação, por exemplo, numa bactéria, crescer a bactéria e depois purificar os plasmídios e extrair os genes lá de dentro, sempre usando as tesouras moleculares, que são as enzimas de restrição, para cortar os DNAs, abrir o plasmídio e colocar o DNA dentro e tal. Bom, aí então a gente executa no laboratório um outro tipo de clonagem que eu vou chamar de química, porque é uma reação química a PCR. Tanto que eu comentei na aula passada que o cara que inventou ganhou um prêmio Nobel de Química como uma reação muito legal, né? Que é a Polymerase Chain Reaction. Chain Reaction quer dizer, você faz uma reação encadeada com a outra, encadeada com a outra, encadeada com a outra, quer dizer, uma reação encadeada de polimerizações, né? Então, vocês vão entender na hora que a gente explicar o mecanismo. Bom, primeiro a gente tem que falar que teve muita gente que inventou, mas o inventor mesmo, que ganhou o prêmio Nobel, ele trabalhava numa companhia. Eu tenho um aluno que está fazendo doutorado, está terminando o doutorado, já foi contratado numa companhia lá no Rio de Janeiro, que faz biologia sintética. Ele era mais ou menos assim, lá na Califórnia, San Diego, no sul da Califórnia, perto do México, perto da entrada lá do México, San Diego. E ele trabalhava lá nessa companhia e ele tinha um sítio lá nas montanhas, ele ia para o sítio e ficava pensando numa cadeira vermelha de braços assim, e tinha um quadro que tinha uma espiral assim, tipo um túnel do tempo aqui em cima dele. Ele mostrou essa cadeira quando ele deu uma palestra, porque eu estava trabalhando na companhia farmacêutica Roche, que faz vitamina C. Eu estava realmente na planta, né, na fabricação de vitamina C. Só que eles tinham num setor aqui um centro de pesquisa que era o Roche Institute for Molecular Biology, um instituto para biologia molecular ali assim. E aí eles estavam interessados em biomol, em fazer diagnóstico por PCR. O que eles fizeram? Compraram a patente da PCR para eles e agora qualquer teste que use PCR tem que pagar. Quer dizer, não sei se ainda tem que pagar, porque você precisa ficar renovando a patente, né? Mas eles fizeram muita grana vendendo kits de diagnóstico de qualquer coisa e a patente era paga para eles, né? Então eles compraram a patente. Aí o cara foi lá e deu um seminário para a gente, né? Ele contou como que ele inventou, mostrou a cadeira, onde ele sentava. Esse cara era químico, por isso que ele ganhou o prêmio Nobel de Química. E ele conseguia sintetizar DNA, tá? Sintetizar pequenos DNAs. Ele conseguia sintetizar, na época, 20 nucleotídeos, né? A gente chama de 20 MER, M-E-R, MER, uns DNAzinhos de 20 MER. A gente também chama isso de oligonucleotídeo, porque não é um polinucleotídeo como o DNA, é um óligo porque ele é pequenininho. Ele conseguia fazer isso aí, e o sonho dele era fazer um genezinho, né? Ele queria um DNA maior, então ele trabalhou assim, nessa ideia de fazer um genezinho. Mas ele conseguia fazer 20 nucleotídeos, ele conseguia fazer. Aí ele falou, cara, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos bolar um jeito de construir esse genezinho pelas pontas, né? Ele conseguia sintetizar os primers, né? Os iniciozinhos.
E aí ele pensou em sintetizar pelas pontas, né? Então, era uma vez um químico que sabia sintetizar pequenos DNAs, os quais chamaremos de oligonucleotídeos, tá? Eles são primers funcionalmente, mas tecnicamente eles são oligonucleotídeos, né? Pega lá os óligos, esses aí. Ou então, para os mais próximos, né, para os mais íntimos, a gente vai chamá-los de Watsonzinho e Crickzinho, né? Seriam sementinhas que, quando crescessem, iriam produzir essas duas cadeias que nós estamos aqui, o Watson e a Crick, né? Então, a ideia seria fazer um pedacinho da Watson e construí-la inteira, um pedacinho da Crick e construí-la inteira, tá? Essa que é a ideia. Ele sabia sintetizar quimicamente, ia lá quimicamente e tal, sintetizava, mas ele queria fazer esse genezinho. A ideia seria, então, na verdade, criar um clone de um pedaço do genoma, um gene, assim, uma região que você queria estudar melhor, ele queria clonar. Por isso que a gente deu uma aula sobre clonagem biológica. Aqui ele quer clonar isso, ou seja, conseguir múltiplas cópias do genezinho, né? Por isso que é clonagem. Então, basicamente, ele sabia sintetizar os iniciozinhos, né? Um Watsonzinho, um Crickzinho, e a ideia dele era, de algum jeito, criar uma cópia desse cara aqui, desde aqui até aqui, né? Então ele fazia esse início, ele sabia que ele poderia crescer essa cadeia com uma DNA polimerase, e isso daqui ele fazia esse iniciozinho e ele ia crescer com a DNA polimerase. Muito bom. Ele pensou em muitas maneiras de separar essas fitas para que aqueles iniciadores conseguissem, cada um, né, parear na fita oposta. Então, assim, se eu faço um pedaço dessa, quando eu for replicar, ele precisa de um molde, que é a de baixo, né? Se eu quero fazer uma fita Watson, eu faço um iniciozinho, mas ele vai ter que parear numa crick. E aí ele vai. A mesma coisa, eu faço um crickzinho, ele vai parear numa Watson e vai, né? Então ele tinha que separar as fitas. Ele pensou em álcali, é uma maneira. Você muda o pH, as bases mudam a situação das pontes de hidrogênio e o DNA desnatura. Só que álcali não era muito legal, porque ele ia ter que ficar pipetando álcali e depois neutralizando com ácido, e máquinas pipetadoras não eram muito famosas naquela época. Então ele falou assim, calor, né? Eu vou usar uma temperatura alta, sei lá, que temperatura que eu consigo abrir um DNA, 96 graus, 94 graus. Ele pensou por aí na desnaturação. Alguém pode me explicar o significado de desnaturação? Sua mãe chega para você e fala assim: meu filho, você é mesmo um desnaturado. O que significa isso? O da mãe não sei não, mas da proteína eu sei. Você perdeu a sua estrutura nativa. Ela quer dizer assim, não foi assim que eu te criei, né? Você está desnaturado. Então, perder a estrutura nativa. A estrutura nativa é a dupla fita, né? Então, você separa as fitas com calor. A temperatura, eu vou perguntar aí no GT, lá nas perguntas, quais as temperaturas usadas para PCR. Então, a primeira parte aí é uma desnaturação. Ele resolveu fazer por calor e pensou assim. Ele sabia fazer os iniciozinhos, e eu falei que cada iniciozinho de uma fita tem que parear na outra para conseguir se ancorar, né? Porque a replicação de um DNA, a duplicação do DNA, exige um molde e um primer, né? Então, ele pensou assim, várias soluções, mas ele acabou definindo por uma temperatura em torno de 60 graus. Ele não queria usar uma temperatura muito baixa, porque senão um óligo ele poderia ficar
pareado, dispareado, pareado, dispareado, pareado, dispareado, estavelmente preso num lugar sem ser exatamente complementar aquele lugar. Então, ele acabou trabalhando com essa temperatura de 60 graus para o pareamento. Então, ele tinha que desenhar um iniciador, um primer, né, que tivesse uma quantidade de pontes de hidrogênio dupla para cada A ou T, ou tripla para cada C e G, né? A ponto de que a energia dessas duplas todas aí desse uma estabilidade de ligação dele a 60 graus. Se eu botasse 65, eles soltavam, e se eu botasse 50 graus, ia ser ruim, porque eles iam parear em vários lugares do genoma e ia perder especificidade, né? Então, tinha que ser uma temperatura fixa para os dois se grudarem lá, e eu vou ensinar para vocês na segunda parte da aula como que bola um primer para ele ficar pareado a 60 graus. Hoje em dia você vai usar um programinha de computador para fazer bem feito, mas se você fizer assim na unha mesmo, a gente costuma, para cada par A com T, a gente faz valer 2 graus. E para cada par G com C, a gente soma 4 graus. Então, se eu tiver uma sequência assim, ATT, G, né? ATTG. Então, esse A com T vale 2, com mais esse T com A vale mais 2, 4, e com mais esse T com A vale mais 2, 6. E com mais esse G com C aqui vai valer mais 4, mais dá 10, né? 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 4, 10, tá? Então, isso a gente vai fazer na segunda parte da aula, mas então ele tinha condição de sintetizar esses iniciozinhos. E a terceira etapa seria duplicar. Aí ele pensou assim, né, assim, tá vendo? Ele tinha 2 fitas no começo, né? Aqui, 2 fitas de DNA, quer dizer, uma fita dupla, mas né, um DNA, e aí ele separa, e aí ele coloca os iniciozinhos, né, complementares à outra fita, obviamente, né, e aí ele duplica, ele já tem, então, 2 fitas de DNA, tá? Muito bom. Hoje em dia, por causa de memória de computador, vocês conhecem os primeiros múltiplos, né? Então, isso aqui vai entrar numa progressão geométrica. Então, ele tem 2 moléculas de DNA, dupla fita aqui. Se ele repetir esse ciclo, ele vai ter 4. Se repetir, vai ter 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. E se vocês forem calculando aí na unha, se você fizer 30 vezes isso, você vai ter 1 milhão, 10 a 9 moléculas, né? 1 milhão de cópias. Então, era uma possibilidade de clonagem. Né? Beleza? Então ele pensou assim, será que eu vou usar uma DNA polimerase normal? Se eu usar uma DNA polimerase normal, cada vez que eu tiver que fazer um ciclo desses, né, desnaturo, parei, duplico, desnaturo, parei, duplico, eu vou ter que adicionar, vou ter que ter um pipetador ali que adiciona mais enzima, porque ela vai morrer, né? Por eu ter fervido ela. A não ser que eu usar uma enzima que já está sendo vendida lá na Califórnia, eu posso comprar, de uma companhia produtora de enzimas e tal, eu posso comprar uma enzima que é extraída do termos aquáticos, né? Termos aquáticos é uma bactéria que vive nesses geysers, né? Nessas fontes térmicas de água quente, aí foi isolada de lá. Ela vive em altas temperaturas, logo as proteínas dela, elas são mais grudadas internamente para elas resistirem a altas temperaturas. Então ele falou assim, eu vou usar uma TAC, né, termos aquáticos, né, seria a letra do gênero e as primeiras 2 da espécie. Eu vou usar uma TAC
DNA polimerase, né? Então, a gente usa até hoje, a maioria das PCRs são feitas com a DNA polimerase TAC, a TAC DNA polimerase. Tem outras, né, que são mais fidedignas, erram menos e tal, tarará, mas, assim, a TAC é a mais famosa, sempre foi, sempre será. A TAC DNA polimerase. Então, vem daí o nome da enzima TAC. Um dia eu estava no laboratório do Evan Guedes, ele falou assim, Miguel, estou cansado de pagar dinheiro por essa TAC aí, eu descobri um jeito de produzir ela, vou fazer uma firma, como é que você acha que deve chamar? Eu falei, ué, pode ser qualquer nome, não precisa ter um nome qualquer, você pode chamar do nome que você quiser, você pode chamar de Foneutra, por exemplo. Ele falou, Miguel, vai ser Foneutra. Então eu estava com ele lá no dia que o Evan Guedes começou a produzir a enzima Foneutra, que na verdade é uma TAC DNA polimerase que ele produz e vende para os outros. Para mim ele sempre dava. Quando eu fazia, a gente era muito amigo lá, colega de material do laboratório, assim, então ele me dava a TAC que ele produzia. Na verdade dava Foneutra, né? A enzima que existe, não existe por aí. Muito bem, senhoras e senhores. Então agora eu vou mostrar para vocês um detalhe, porque vocês viram nesse meu desenho só a cópia, tá? Eu tenho uma cópia vermelha e uma cópia azul. Aí o que vai acontecer? Esquece esses caras aqui, tá? Se eu pegar essa cadeia de DNA e fizer uma desnaturação de novo, o cinza vai para cima, o vermelho vai para baixo, tá? O cinza é uma fita Watson, tá? Tanto que eu, com esse Watsonzinho aqui, eu fiz uma cópia dela, né? Esse Watson é um pedacinho da fita Watson e eu fiz uma Watson Zona. E esse cara aqui é um crickzinho e ele é um pedaço dessa crick, né? E ele, claro que ancorou numa Watson para fazer uma crickzona. Então, eu tenho Watson e crick e eu tenho aqui o Watson e crick, né? Esse aqui é o Watson com crick, essa aqui é o Watson com crick. O crick aqui é filho e o Watson aqui é filho. Muito bom. Se eu esquecer essa fita de baixo e abrir essa daqui, né? Esse vermelho aqui, que é uma cópia, ele pode ser feita a cópia da cópia se esse azulzinho parear nesse vermelhinho aqui e for para lá, tá? Então, eu fiz uma cópia com o primer Watson. E eu posso fazer a cópia dessa cópia com o primer... Não, desculpa, esse aqui é o crick, pô. Eu fiz uma fita crick vermelha, né? E esse Watson pode parear nessa fita crick e fazer uma fita para cá. Depois, esse crick pode parear nessa Watson e fazer para cá. Então, cada vez uma fita vai ser no molde da outra, porque primer a gente faz em grande quantidade. Então, isso me lembra de uma promoção que esteve lá no DA da Biologia, de xerocar livros, e eu não tenho nenhum livro aqui perto de mim. Então, tinha uma combinação de máquinas ali, acho que o xerox do ICP ali, tinha duas pessoas tirando o xerox de um livro que era promoção, livro de biologia molecular para a universidade inteira, mas era só o capítulo de estrutura de DNA que eles iam xerocar. Então, um dos caras colocava no início do capítulo, e era uma máquina nova que ia virando as páginas do livro automaticamente e tirando. Então, ele colocava no início de um capítulo, e aí a máquina ia tirando xerox, mas ela não parava, ela chegava às vezes até o final do livro. O outro cara, ele pegava para xerocar esse capítulo, ele colocava o livro na máquina, mas sabe, a maioria dos operadores de xerox gostam de começar de trás para frente. Eles pegam a última página e vão xerocando até a página inicial. O outro cara fazia o contrário, ele pegava o livro, colocava lá na máquina, na última página do capítulo,
e aí mandava a máquina copiar. A máquina copiava desde a última página daquele capítulo até o começo do livro, ela ia longe. Só que aí, para ir mais rápido, cada cópia, um passava para o outro fazer a cópia da cópia, né? Então, o que acontecia? Quando eu fazia uma cópia pelo método 1, a sequência ia até o final do livro. Eu passava isso daqui para o cara número 2, ele ia no final do capítulo e a máquina copiava para trás, né, para frente do livro. Aí, só que quando ela chegava no início do capítulo, ela tinha que parar, porque ele recebeu uma cópia que começava no início do capítulo e ia até o final do livro. Como ele colocou no final do capítulo e mandou copiar, fazer a cópia da cópia para cá, ele, na verdade, fez só a cópia do capítulo. Ele passa isso para o outro cara, que coloca na primeira página do capítulo, e aí faz cópia para a direita, até o fim. Ele também copiou só o capítulo. Aí ele pega isso, dá para outro cara, entendeu? Então, a partir de um certo ponto, quando você entra na progressão geométrica, cada ciclo que você faz, sempre vai ter uma molécula que começou no vermelho e foi até a puta que eu pariu ali. Aí sempre vai ter uma molécula que começou no azul e vai lá para frente, que são o que a gente chama de cópias do original. A cada um dos 30 ciclos, você vai gerar uma cópia do original. Só que quando você gera a cópia da cópia, ela já para lá onde o outro iniciador estava. E quando você faz a cópia da cópia da cópia, você já começa a ter só a molécula desejada, tá? Então, basicamente, vocês vão ver filmes aí, o que vocês quiserem, mas basicamente a PCR ela é muito legal porque ela produz uma pá de moléculas do mesmo tamanho, exatamente iguais, por isso que ela é valiosa. Ela produz quimicamente cópias daquele gene de tamanho conhecido. E esse tamanho qual é? É o tamanho onde eu fiz os inícios. Eu faço um início de cá, um início de lá, é isso que vai acontecer. Então, vai prevalecer no final né? Vamos lá, já cantei, como é que chama aquela? Galopeira. Então, no final dos 30 ciclos, você vai estar fazendo a cópia da 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 cópia. Tudo isso que você está copiando tem exatamente a distância entre o Watsonzinho e o Crickzinho. Então, aqui é o slidezinho que você pega no livro, né? Separa as fitas, já falei, coloca os iniciadores aqui complementares, aí você faz cópias para cada um dos 30 ciclos, você faz uma cópia que vai, uma cópia que vai, só que aqui esse desenho está repetido aqui, essas primeiras etapas até esta etapa aqui, né? Quando você separa esses caras e faz a cópia da cópia, você começa a fazer moléculas desse tamanho, e quando você faz a cópia da cópia da cópia, aí você já começa a produzir moléculas que são do tamanho desejado. Então, isso aí que a gente pode considerar uma clonagem química, tá? Então, tem vários vídeos na internet, mas é só você pensar que não tem jeito. Esse cara vai até lá longe, mas quando esse cara pareia no azul e vem para cá, ele é obrigado a parar aqui, né? Porque esse azul só vem até aqui. Aí você faz um vermelho que veio daqui até aqui. Aí quando você desnatura, coloca um azul para copiar esse vermelho, ele vai vir daqui até aqui. Aí você põe um vermelho para copiar esse azul e vem daqui até aqui. Então chega uma hora que você vai produzir só as moléculas de tamanho desejado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Cri. Não. Beleza. Você já tinha visto PCR em outra matéria ou eu que tenho que ensinar mesmo assim? Acho que a galera deixou para mim, né? Ninguém mais ensina PCR não, né? Antes genética, histologia, sei lá. Acho que já deve ter visto um pouquinho de genética 1. Mas, tipo, Varia muito esse conteúdo programático. Eu tenho a obrigação de ensinar porque eu tenho que falar
dos nucleotídeos, trifosfato, não sei o que lá. Então eu conto essas histórias aí. Eu tenho histórias para contar também, porque a primeira máquina de PCR do ICB eu vi funcionar. E era de uma marca, vocês conhecem a marca Cássio? Casio? Sim. O Casio produz o quê? Relógio. Relógio. Eu tenho um ali, um Casio. Eu juro para vocês que era um Casio porque eu vi, tá? Era um menino, como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome do menino, não sei se é Ricardo. Ele trabalhava lá no laboratório do Sérgio Pena e fazia iniciação científica. Quando eu fui contratado, eu não tinha onde ficar, fiquei lá. E aí eu via toda segunda-feira ele e uma moça que hoje ela é professora no Rio Grande do Norte. Eu não sei se ela mudou de lá, acho que hoje ela está no Rio Grande do Norte, que é uma moça chamada Riva, também conhecida como Paula, né? Se você for lá na obra, por exemplo, encontrar a Riva, ela vai falar assim, não, meu nome é Paula, porque a galera fala assim, posso te conhecer? Posso. Como é seu nome? Riva? O quê? Como? Eu falei, Paula. Aí ela, na verdade, tinha me conhecido como Paula, a Riva, e ela era estudante de iniciação científica, e ela ficava segurando uma estante de isopor, onde colocava uns tubos Pendorf, aqueles tubinhos de plástico assim, tinha os buraquinhos, e nas extremidades tinha um barbante amarrado aqui assim, né? E aí juntava aqui assim, dava um nó. Então a Riva tinha na frente dela 3 banhos-maria, um a 96 graus, um a 60 e um a 72. Então ela colocava primeiro no banho a 96, né? Aí o menino, usando aquela máquina Casio dele, ele falava assim, já! Aí ela trocava para o banho do meio, que era o banho a 60 graus. Aí ele falava, já! Ele colocava ali. E eles faziam isso, esse ciclo aqui, 30 vezes, toda segunda-feira de tarde. E aí, com isso, eles fizeram as duas primeiras monografias de iniciação científica, que foram os primeiros trabalhos do ICB usando a PCR. E eu vi isso acontecer, então posso contar para vocês. Então, basicamente, você tem que alterar as temperaturas. O programa que a gente mais usa, ele tem essa estrutura aí. A gente começa com uma desnaturação maior, porque a gente está com cromossomos no nosso tubo de ensaio, a gente quer dar um tempo para eles desnaturarem inteiros, né? Separarem as fitas. Então a gente começa com uma desnaturação longa, 5 minutos, tem gente que coloca um pouco mais, mas 5 minutos é suficiente, porque senão você começa a adulterar muito a TAC DNA polimerase. Ela é resistente, mas às vezes ela sofre. Então, 5 minutos para dar aquela desnaturada. Agora, aí você vai fazer as etapas que eu falei. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, você vai a 96 por mais 1 minuto, né? Vocês vão ver já por que a gente repete esse 96. Então, a gente tem 1 minuto a 96 ali, que é a fase de desnaturação. Aí a gente coloca 1 minuto a 60 graus, que é a temperatura nas quais os iniciadores ficam presinhos só naquele lugar, né, ligação específica naquele lugar. Eles são desenhados para ter uma quantidade de pontos de hidrogênio, que vocês vão fazer comigo depois, para dar 60 graus, né? Então, beleza, 1 minuto. Aí depois você coloca a 72, não a 37, porque se você jogasse a 37, os seus primerzinhos, que são específicos para ficar grudado a 60 graus, eles iam parear num monte de lugar do seu cromossomo, estragando toda a especificidade da sua reação, porque a 37 não precisava parear inteiro, né? Podia pareia, não pareia, pareia, não pareia, pareia, não pareia, pareia, não pareia, ele fica estavelmente ligado a 37. Então a gente ele estava usando, por isso que ele usou uma DNA polimerase também, que funcionava com a sua temperatura ótima a 72, porque ele pareou bonitinho, aí ele começava a subir. Na hora que ele começava a subir, a DNA polimerase já estava andando, né?
Então, conforme vai chegando para 72, você já aumentou aquelas pontes de hidrogênio e ele já fica preso e vai até chegar do outro lado. Aí o passo 5 é um passo de programação chamado Go To, né? Quer dizer, vá para o passo 2 30 vezes. Na verdade, seria 29, porque se ele for para lá 30 vezes, ele vai fazer 31 ciclos e não 30, né? Mas todo mundo põe 30. Aí vai para o passo 2 30 vezes. Então ele vai e faz 96, 60, 72, 96, 60, 72, até dar 30 vezes. Aí o programa deixa ele correr. Então, a gente estava terminando o passo número 4, a 72, que é a polimerização. Quando você está no 30º ciclo de amplificação, às vezes a enzima começa a ficar mais lenta. Por que uma enzima começaria a ficar mais lenta? Alguém tem uma ideia lá da bioquímica? Quem que deu enzimologia para vocês aí? Por que uma Pera, enzima... qual foi a pergunta? Por que uma enzima começa a ficar mais lenta, cai a velocidade enzimática? O que faz cair uma velocidade enzimática? Acaba o produto que ela acelera. Acaba o reagente que ela usa, né? Ela demora mais para caçar o reagente para colocar no lugar, entendeu? Então, a velocidade é dependente da concentração de substrato. Lembra desses negócios? Michaelis-Menten, os gráficos. A velocidade da enzima depende da concentração de substrato. Se você começa a baixar a concentração dos reagentes, do substrato, ela começa a descer a velocidade. Então, para você garantir que no final daquele seu produto que você quer um produto assim, né? Todo mundo certinho. Para todo mundo dar a última nadada de piscina, aí você dá um tempo enorme, que no caso dessa reação, 10 minutos é um tempo enorme, e isso garante com que todas as DNAs polimerases no último ciclo consigam nadar até a outra borda da piscina, entendeu? Elas já estão ficando mais cansadas, então você dá 10 minutos. E aí você coloca a 4 graus Celsius forever. Forever significava, antigamente, você ia para o boteco da biologia, quando tinha, aí, quando acabava o boteco, você voltava para o laboratório e desligava a máquina e punha na geladeira, né? Então, forever pode ser até o dia seguinte, quando você vai pegar os seus produtos lá. Então, é isso. Você tem que fazer esses 3 ciclos que eu expliquei, só que nesse programinha. A máquina de PCR faz isso para você. E agora vamos falar dos reagentes, né? Vocês aprenderam que para sintetizar DNA, a energia vem da onde? De onde vem a energia para sintetizar um DNA? Da própria vinda dos nucleotídeos. Dos nucleotídeos, da saída, dos tijolinhos. Então, a gente costuma chamar a mistura dos 4 de DNTPs. N é uma letra que fui te visitar N vezes, né? Que representa tudo. Então, na verdade, isso aqui é DATP, né? É desoxi, a ribosa é desoxi, porque eu vou fabricar DNA, né? Então, desoxiadenosina trifosfato, desoxicitosina trifosfato, desoxi-GTP e desoxi-TTP, né? Eu vou colocar os 4. Cada um deles com 200 micromolar. E aí eu escrevo na etiqueta DNTPs 200 micromolar. Não é que tem 50 de cada, tem 200 de A, 200 de C, 200 de G, 200 de T. Os DNTPs. Os DNTPs são os reagentes principais. Eu vou sintetizar DNA, né? Caramba, eu tenho que colocar os tijolinhos. Aí eu tenho que colocar tampão com magnésio, né? Se um dia vocês forem alunos da professora Santuza, ela vai perguntar quais os reagentes necessários, você vai colocar todos, esqueceu o magnésio, ela vai dar 0 na sua questão. Você fala, mas professora, não pode considerar que eu coloquei todos os outros? Ela vai perguntar para você, isso é clássico, uma história verídica, ela vai perguntar para você, sem magnésio a reação funciona? Você fala assim, não, então 0, tá? Então é isso daí. Precisa ter magnésio, porque o magnésio é realmente o cofator
para polimerização. A gente estudou isso lá numa outra aula. Aí você vai colocar os dois iniciadores, a gente chama de primer forward e reverse, porque naquela época a gente tinha no rádio do carro, a gente tinha fita cassete, que a gente colocava lá. E quando a gente queria adiantar, a gente apertava um botão chamado forward, né? E quando a gente queria atrasar, a gente apertava um botão chamado reverse, tá? Que era para rebobinar, tal. Então esses nomes vêm dali. O forward é aquele cara que vai e o reverse é o cara que vem. Como vocês viram na reação, o forward é um pedacinho da fita Watson e o reverso é um pedacinho da fita Crick. Já vou mostrar mais. Já expliquei por que chama TAC, essa DNA polimerase. Ela é resistente a calor, assim eu posso fazer 30 ciclos passando por 96, e ela fala assim, tá beleza, tá quente aí, Tac? Não, tô acostumado, eu vim, né, a minha bactéria mamãe vem lá do gás e tal. E aí você tem que colocar o DNA molde. Aí você fala assim, pô, como é que o cara me ganha um prêmio Nobel com uma reação que é estritamente dependente do DNA molde, né? O pior que né? E deram o prêmio para ele. Tá? Sem o DNA molde não tem PCR, não. Você tem que sempre copiar alguma coisa. E aí está explicado assim que em vermelho você tem no seu laboratório micropipetas que ficam numa caixa Tupperware ali e elas só podem ser usadas para pipetar os reagentes. É o grande truque de você fazer uma PCR sem contaminação. Pegar as pipetas de reagente e separar elas. Porque o DNA, ele é muito... Como chama isso, meu Deus do céu? Eu esqueci o nome. Quando você pega com a pipeta um DNA, sim, e pipeta ele, esses DNAs, produtos de PCR, eles meio que evaporam assim, podem grudar na pipeta e contaminar. Então, aquilo que você amplificou num dia, né, ele vai afetar as reações do dia seguinte. Então, você tem que sempre pegar uma pipeta separada para pipetar o DNA molde e tem que ter pipetas exclusivas para pipetar esses reagentes. Assim, eles ficam livres de DNA, né? Eles têm que ficar livres de DNA. Eu vou contar para você, tem um monte de gente que faz capela de luz UV, fluxo laminar, sei lá, NP3, para fazer uma PCR sem contaminação, mas eu vou explicar como é que você faz para uma PCR não contaminar. Se estiver contaminando, você troca a pessoa, porque assim é muito dependente da pessoa fazer as coisas direito e não pegar. Ah, tô com preguiça de pegar uma pipeta diferente para opa, Pipetar? para pipetar, né? Assim, a pessoa tem preguiça de pegar as pipetas para pipetar o DNA molde e vai lá e usa uma pipeta que ela usou para pipetar, por exemplo, o tampão com magnésio, né? Então, ela contamina essa pipeta e quando ela vai fazer reações no dia seguinte, elas vão ser todas contaminadas, tá? Então, assim, o grande truque é esse daí. E o grande truque é você trocar a pessoa que está fazendo. Assim, todas as contaminações de PCR sempre tem uma pessoa culpada. Tá? Sempre tem. Só trocar as pessoas que você acaba com as contaminações de PCR. Nossa, é assim mesmo, Miguel? Tá? É assim. Então, senhoras e senhores, o fato de uma reação de PCR ser dependente do DNA molde parece assim, ridículo se dar um prêmio Nobel por causa dessa dependência, mas isso faz com que, além da clonagem, a PCR tenha uma utilização interessante, que, como ela é dependente do molde, você pode usar a PCR para diagnóstico. Então, por exemplo, se você tem um cara que tem coronavírus, né? Você extrai material genético do sangue dele, lá, por exemplo, né? E aí você taca numa reação de PCR utilizando iniciadores que eu mostrei, daquela região que eu mostrei para quem estava aqui antes de eu começar a gravação. Você pega iniciadores que são específicos para coronavírus,
e faz uma amplificação. Se você conseguir amplificar, você amplificou o DNA do coronavírus, então a pessoa tem coronavírus. Se você não conseguiu identificar, significa que o resultado é negativo, né? Então você tem uma técnica aí de diagnóstico, né? HIV, como coronavírus, tem um probleminha aí, né? Eu falei que você vai amplificar, a PCR serve para amplificar DNA. HIV e coronavírus tem um problema aí. Qual é o problema? Você pegar os vírusinhos mesmo flutuando no sangue e tacar numa reação de PCR, por que não vai amplificar? Porque é de RNA. Isso. Então, eu tenho que adicionar no primeiro passo uma enzima. Qual que é a enzima que eu usaria para transformar DNA em RNA? Aliás, RNA em DNA, para depois fazer a PCR. Como chama essas enzimas aí que transformam RNA em DNA? Primase? Não. DNA polimerase. Transcriptase? Transcriptase tem mais um nome lá. É uma transcriptase Reversa. reversa. Muito bem. Então, você compra uma transcriptase reversa no caso de tentar fazer um diagnóstico de HIV ou no caso de coronavírus, beleza? Muito bem. Os casos de contaminação, você tem, então, a contaminação fica nas pipetas, né? Então você tem que ter pipetas exclusivas para pipetar os reagentes. E se você tiver uma pessoa que não segue essa regra direitinho, por exemplo, num dia tem um paciente lá que deu HIV positivo. Aí essa pessoa foi lá e pipetou o DNA amplificado com a pipeta de tampão, com magnésio. Aí na hora que ela fez assim, né, um monte de DNA saiu assim, ficou no ar e grudou na pipeta. No dia seguinte ela vai pipetar o magnésio para fazer as reações dela. Todo mundo que fez o exame nesse laboratório deu positivo, porque ela enfiou uma contaminação. Ela pipetou um DNA amplificado, todo igualzinho, nas reações do dia seguinte, entendeu? Então, isso a gente chama de falso positivo, tá? Então, quando a gente primeiro tem um contato com PCR, a gente morre de medo do falso positivo. Aí usa luz UV para o aerosol, né, que o DNA pode ficar voando e contaminar. Então, mas é a pessoa, cara, troca a pessoa, não tem mais contaminação. Garanto para vocês. É só seguir as regras de pipetas exclusivas para os reagentes que você elimina o falso positivo. E eu tenho vários amigos que montaram um laboratório para ganhar dinheiro, né? Você pode montar um laboratório de diagnóstico e tal, para fazer exames de paternidade, baseados em PCR também, e tudo mais. E aí esses meus amigos falavam sempre para mim, Miguel, o problema não é o falso positivo. Eu troco a pessoa que pipeta, beleza, fica tudo lindo. Eu lido facilmente com o falso positivo. O maior temor desses meus amigos que fazem diagnóstico é o falso negativo. Primeiro, pela importância. O cara foi lá no seu laboratório, fez um exame para HIV, você falou assim, não, meu amigo, pode ir para o carnaval que você não tem HIV. Pronto, né? Você fez um maior problema aqui. Você é negativo para coronavírus. Pronto, o cara vai lá e espalha o coronavírus para ser uma gripezinha. Pronto, o cara espalha o coronavírus para todo mundo, né? Então, o falso negativo, que é quando você fala que é negativo, mas está errado, ele é positivo, é o maior temor dos meus colegas. E isso se dá por caso de que quando você vai pegar o sangue da pessoa, preparar o material para colocar como molde na reação de PCR, às vezes vai uma albumina, alguma protease que estava no sangue e vai junto. E essa contaminação, ela estraçalha ataque, ou então causa um problema na reação. Tá? Então, uma má extração da amostra geralmente causa um problema na amplificação e, embora a pessoa tenha o HIV, vai dar negativo.
Por quê? Porque você ferrou a reação. Então, é o maior temor dos meus colegas que têm laboratórios aí, o falso negativo. Você falar que deu negativo o exame, mas a pessoa está positiva, né? Esse é o maior temor. Professor, Fala. mas aí, no caso, o que poderia acontecer para dar o falso negativo? Eu não entendi direito. Seria o que teria que ir? Você está extraindo do sangue, né? Então, às vezes, pode vir uma protease que come ataque de DNA polimerase, ou pode vir um inibidor qualquer durante a sua purificação do molde para colocar na reação. Geralmente, quando você está preparando a amostra, é o que está escrito ali, né? Se você tiver uma impureza na amostra, na purificação do DNA molde, essa impureza pode inibir a reação, né? Vários mecanismos. Ela pode inibir a reação de acontecer. Então, você não consegue amplificar. Então, o que a galera faz? Muito comum nos laboratórios. Eu pego seu sangue, pego o sangue de todos vocês lá para tentar amplificar coronavírus, beleza? Algumas amostras podem dar negativas e a pessoa ter o coronavírus, né? Então, o que eu faço? Eu pego iniciadores para um gene qualquer, controle seu, entendeu? Um receptor de célula T, alguma coisa assim, e eu amplifico um gene humano conhecido, das amostras de vocês. Então, todas as vezes que eu conseguir amplificar o gene humano das amostras de vocês e não conseguir amplificar o coronavírus, significa que eu não tenho uma impureza na amostra. Eu provo que a minha amostra é amplificável, entendeu? Então, a gente costuma fazer uma amplificação sempre de um gene controle para além do diagnóstico que você quer fazer, para provar que eu tenho uma quantidade suficiente de DNA molde, a amostra está pura, né? Então, para provar que tudo pode dar certo, eu amplifico um gene seu basicão e coloco lá na análise também. Eu falo assim, amplificou esse gene aqui. Se numa determinada amostra não amplificou o gene humano, né, da Cláudia, não amplificou o gene humano, e aí não amplificou o coronavírus, eu falo assim, Cláudia, sinto muito, mas nós vamos ter que repetir seu exame, porque tem alguma impureza, ou então o DNA foi degradado, o RNA foi degradado durante a purificação, ou a quantidade não foi suficiente, não sei, mas a amplificação de um gene controle não deu certo para a sua amostra, então, gratuitamente, nós vamos repetir o seu exame, e aí você faz o exame. Se o exame amplificou o gene humano e não amplificou o coronavírus, você fala assim, Cláudia, beleza, você deu realmente negativo. A gente eliminou esse diagnóstico de falso negativo, seria se a Cláudia tivesse o coronavírus e eu falei que era negativo por causa da contaminação da amostra. Entenderam? Então, falso positivo, a mocinha ou o mocinho contaminou a pipeta, no dia seguinte estava dando tudo positivo, só que não era. Só que não, isso é falso. E falso negativo é quando eu tenho uma impureza na amostra, ou a amostra não é suficiente, e aí o resultado do diagnóstico deu negativo, mas não era negativo. Tá? Então, para isso, a gente usa um gene. Mas é basicamente essas brincadeiras, falso positivo, falso negativo. O grande temor mesmo para quem faz diagnóstico não é falso positivo, é só trocar a pessoa que fica tudo normal. Falso negativo é que é o grande temor, porque a extração de amostra às vezes é uma coisa difícil, né? Então, às vezes falha a quantidade ou tem uma impureza. Gostaram, hein? Então, muito bem. Então, alguém tem alguma pergunta aí mais sobre a PCR, para que ela funciona? Ela funciona para duas coisas, né? Você pode clonar moléculas do seu interesse, ou também você pode fazer diagnóstico, né? Muito bem. Hora de olhar no relógio aqui, porque agora eu vou mostrar, rolou uns 40 minutinhos. Eu vou parar essa gravação e vou iniciar ela de novo, porque eu vou passar para o navegador, e vocês vão ter que usar o navegador aí também,
Então, vamos dar uma paradinha nessa. Eu coloco como gravada 1. Então, vamos parar a gravação.